Muito boa noite, queridos. Pai seja convosco, vocês que estão aqui conosco na casa, vocês que estão também acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, essa transmissão ao vivo. Nós damos boas-vindas a vocês nesta noite de esperança, noite de bate-papo em família. E no bate-papo em família hoje a gente fala sobre alinhamento de propósitos, alinhamento de visão, alinhamento de sonhos entre os cônjuges, entre os casais. E isso é algo assim extremamente relevante de meditarmos, de repensarmos. Eu quero crer que esse tempo vai ser uma bênção. Muito importante. Boa noite a todos. Só queria, falando sobre isso, lembrar que hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga, agradecendo muito por eu ter compartilhado com ela o nosso culto de domingo. Ela falou: olha, eu chorei muito aqui, fui muito edificada pelo culto e pelo testemunho que nós vimos. Então, assim, quando a gente compartilha, eu sempre digo, quando a gente compartilha, a gente está evangelizando, nós estamos cumprindo o ID. Às vezes você pensa assim, poxa, eu queria tanto cumprir o ID, eu não tenho como, hoje eu não tenho condições. Eu acho que, na verdade, hoje todos nós temos como compartilhar, está nas nossas mãos e nós precisamos fazer isso para a glória de Deus, né? Sempre uma maneira da gente tocar a vida de alguém. Não só na live, tá? A gente está falando isso, mas não é só algo do reino que acontece aqui aos domingos, que acontece nas terças. Eu acho que você tem que buscar, de alguma forma, diariamente ou sempre que puder, tocar a vida de alguém, fazer compartilhamentos de coisas que são espirituais, de coisas que vão trazer mudanças. E Deus tem dado tantos dons para a igreja, né? Dons ainda ligados à tecnologia. Então você pode fazer uso dessa ferramenta para sempre estar enviando para alguém uma mensagem de Deus, sempre estar de alguma forma tocando o coração de alguém. Deus querido, nós te amamos, nós te adoramos e te agradecemos porque temos a oportunidade de falar contigo. O Senhor é um Pai amoroso que nos visita, que nos ouve, que nos acolhe, que nos traz cura, que nos traz libertação. E como é bom contar contigo, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti para Te pedir uma bênção especial pelos nossos amigos que hoje sofrem, Senhor, com a saúde. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da vida, o dono do fôlego de vida. E nós profetizamos pelo poder do Teu sangue sobre eles, a Tua vida, Senhor. Traz também, Senhor, para toda essa família o Teu consolo, a Tua paz, Senhor, a confiança. Aumenta a fé, Senhor, dos Teus filhos para que eles sejam fortalecidos em tudo e o Teu nome seja glorificado. Pedimos, Senhor, pela reunião de hoje, por este momento, pelo Teu toque, que não sejam as nossas palavras, mas que sejam as Tuas, Pai. Que a Tua palavra seja hoje como espada, trazendo ensinamento para nós, e nós sabemos que cada um de nós precisa aprender de alguma maneira, mas o Senhor sabe, o Senhor contempla, e é isso que nós te pedimos, a confrontação que cura as nossas relações, que cura as nossas emoções, que cura os nossos casamentos, as nossas famílias, que possamos sair daqui e as pessoas que estão assistindo sejam edificadas pela Tua palavra nesta noite. Fica aqui conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alinhamento de propósitos. Eu chamo a atenção de vocês para a leitura da palavra de Deus. Amós capítulo 3, verso 13, é um verso bem conhecido, muitas vezes citado em reuniões de liderança e muito em reunião de liderança, né? E a gente pouco pensa ou medita nesse verso no aspecto relacional. Mas olha o que é que diz a Bíblia em Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É uma pergunta e já indicando uma resposta, indicando uma impossibilidade de uma caminhada sem concordância, sem haver um combinado, né, de seguirem nos mesmos ideais, nos mesmos sonhos, nos mesmos propósitos. E assim, é tão interessante que a gente perceba, pare, medite nisso, porque sem essa
concordância pode acontecer num relacionamento, por exemplo, o que aconteceu na Torre de Babel, né? A falta de uma comunicação clara, a falta de uma possibilidade deles se entenderem, fez com que aquele projeto, e é lógico, Deus estava querendo frustrá-los, mas fez com que aquele projeto fosse interrompido. E da mesma forma, nós na vida relacional, a gente precisa muito estar em concordância. Então, o casamento precisa ser visto como uma parceria, em primeiro lugar, né, no aspecto da concordância. E tem muita gente que vê o casamento como uma competição. Ou, não é que vê como uma competição, mas às vezes, inconscientemente, começa a disputar com o cônjuge, né? Começa a disputar, sei lá, uma série de coisas relacionadas à conquista, coisas relacionadas a status, e começa a haver um empobrecimento desse lar, né? E quando a gente caminha em parceria, é um botando o outro para cima, é um melhorando a vida do outro. Sim, na verdade, eu acho que o humanismo tem trazido muito isso para as nossas vidas, né? Porque a gente vê que no mundo tudo é o eu, tudo é para mim, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que fazer para mim, eu tenho que me amar. Agora está na moda, né? Falar, você precisa se amar. E é claro que nós precisamos nos amar, isso é mandamento do Senhor, né? Mas o mundo está muito enganado, e eu acho que tem trazido muito isso, da preocupação com si mesmo. E aí, em todas as relações que as pessoas entram, não só no casamento, mas em todo tipo de relação, é como se estivesse buscando dali um benefício. E o casamento não é isso. O casamento é doar, né? O casamento, de acordo com a palavra de Deus, ele tem que ser como é a relação de Jesus com a noiva. Jesus que se doou, Jesus que se entregou e deu tudo, né? E é nesse princípio que a gente tem que se basear quando a gente pensa em casamento como parceria e não como competição. E ontem eu recebi uma mensagem até bem engraçada de um casalzinho assim que está deitadinho assim na cama, um do lado do outro, e o velhinho fala para a velhinha: essa noite eu sonhei que eu estava num bingo. E a velhinha fala para ele: e eu sonhei que eu estava num motel. Aí o velhinho fala: eu imagino que era comigo no motel. Ela fala: não, você estava no bingo. Então eu fiquei pensando nessa questão dos propósitos, do alinhamento de propósitos, porque a ideia do alinhamento de propósito, sonho, visão, é justamente a gente ter uma ideia, uma concepção de que a gente está casado para estar juntos, para crescer juntos, para compartilhar junto das mesmas coisas, dos mesmos ideais, para seguir em frente. E não um de um lado, o outro do outro, senão daqui a pouco a gente vai estar nessa história, né? Yeah. Um no bingo, outro no motel. Então, se não pensa assim também nos aspectos de ideais, de propósitos, até nos aspectos íntimos pode haver uma... Sem dúvida, e assim, na verdade, esse alinhamento das coisas que a gente vai falar aqui, ele precisa existir antes do casamento acontecer, antes dessa aliança ser formalizada. Porque depois que você já está num caminho ali, eu conheço casais que acabaram indo longe no namoro e namoraram tanto que quando chegou na hora de casar, a pessoa já nem queria mais, mas ela já estava tanto tempo com aquela pessoa que ela já não tinha nem coragem de desfazer, e por um medo, né? Na verdade, isso é muito complicado. Acaba casando por medo de deixar o outro, pelo compromisso que tinha ali, porque acabou se envolvendo de uma maneira muito forte e acaba casando sem ter os propósitos conjuntos, né, aliados. E as pessoas também se casam por motivos diferentes. Às vezes as pessoas não se casam porque querem agradar a Deus, querem construir uma família para glorificar o nome do Senhor. Tem gente que se casa porque se sente muito sozinho apenas. O outro se casa porque quer sair de casa, porque quer independência. O outro se casa por conta de vida sexual, porque pensa assim, não, se eu não casar é melhor, né? Eu casar do que me abrasar, e acaba casando por isso. E não, esses não são motivos
pelos quais a gente devia se casar. Pressão social, aquele tio chato Também. do Natal. Já casou? Todo Natal. E aí, Quando vai vai casar casar? quando? E aí, e o namorado? E aí, e o noivo? E aí vai Exato. aquela... E o tio fala por brincadeira, na verdade. Fala porque é para puxar assunto com a sobrinha. Mas isso vai se tornando uma pressão na cabeça da jovem ou do jovem. E vai ficando, né, uma situação, muitas vezes, fora de um planejamento. É isso que a gente poderia dizer. Sim, a primeira coisa que a gente pensa que precisa ser definido são as metas que você tem para a vida, né? E diz um pensador que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, assim, eu não sei para onde eu vou. Eu não então vamos qualquer caminho, eu vou casar com qualquer pessoa, esse aqui apareceu, é uma pessoa legal, vou me casar com ela, e não senta para planejar, não senta para pensar sobre o futuro. Peraí, onde você pretende estar daqui 10 anos? A gente precisa aprender a fazer planos a curto prazo, mas planos a longo prazo também. E, com certeza, colocar isso diante de Deus o quanto antes, né? Porque os nossos planos precisam estar diante de Deus. A gente vai falar isso mais para frente, mas eu vou pedir para o Samon ler Lucas 14, do 28 ao 30, quando Jesus fala sobre cálculo e sobre planejamento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha só, a falta de planejamento, ela causa até vergonha, né? Porque, querendo ou não, às vezes você vai lá metendo os pés pelas mãos na vida, sem rumo, e aí quem testemunha, quem está participando daquilo, vai perceber que você não fez planos, que você não colocou seus planos diante de Deus, que você não pediu ao Senhor direcionamento para as coisas. Nós precisamos fazer isso, pedir o direcionamento do Senhor para as coisas que a gente vai fazer, e não apenas planejar ou deixar de planejar. Então isso é muito importante, a gente precisa ter um plano de ação. A gente viu essa semana, nós tivemos um casalzinho que se casou, e eu lembro quanto tempo atrás a mãe da noiva já falou: porque eu estou preparando isso, a gente precisa sair para ver isso, não é? Às vezes a gente se prepara tanto, e foi um casamento lindo, maravilhoso, foi tudo muito lindo mesmo. E às vezes a gente se prepara tanto, não, porque prepara para o casamento, para o dia. E às vezes a gente se esquece de preparar o grande planejamento. Porque o casamento é uma data, né? É o dia da aliança. Mas e aí? Quais são os planos que esse casal, quando a gente conversa com os casais, quando a gente dá os cursos de noivos, que a gente conversa com eles, a gente diz isso. Vocês precisam fazer planos, né, de ação, porque você coloca uma meta, para chegar naquela meta você vai ter que tomar algumas atitudes. Tem atitudes de um lado, atitudes do outro, e esse trabalho em conjunto é o que vai dar o crescimento, né? Para onde eu quero caminhar, onde que nós vamos chegar juntos. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, anote aí, se você estiver anotando, a definição das metas. A gente pode também classificar como a importância de caminharmos juntos o trabalho em equipe versus competição. Então, a gente já até introduziu falando um pouquinho, mas um grande exemplo desse trabalho em equipe é a criação do universo, a criação do mundo. Na história da criação, a gente vê a Trindade, né? Deus reunindo a criação, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então ali já existe, né, uma unidade, já existe uma união. Deus é exemplo para a gente nesse princípio, no princípio do alinhar a visão, da gente estar alinhado. E esse trabalho em equipe não desmerece, e na verdade só exalta, porque ninguém fica pensando: mas como é que foi? E lógico, quando a gente lê João, o evangelista João fala que
todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que se foi feito se fez, nada do que foi feito se fez. Então a gente percebe que Deus deu a glória da criação para Jesus, né? João revela isso. Deus deu a glória e entregou a glória da criação para Jesus, mas é claro que houve uma inteira participação da divindade, que é o Pai, o Espírito, né, e o próprio Filho. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, ainda quando a terra estava sem forma e vazia. E aí eu fico pensando, o que significa isso? Outro dia eu fiquei pensando, o que pode representar o Espírito pairando sobre face de águas? E eu imagino que é como se ele estivesse protegendo, sabe, aquilo que era desforme ainda, para que Deus executasse a criação, para que Deus realizasse a obra e não tivesse nada afetasse o plano de Deus. Então o princípio do trabalho em equipe, né, e de não ter competição, traz isso. Quando a gente exalta a Deus pela criação, a gente exalta a Trindade, a gente exalta a divindade, né, que é a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E eu acho que isso é fundamental a gente já começar pensando nisso. Qual que é o meu modelo de trabalho de equipe? Para que eu não comece a competir com o meu cônjuge. É eu trabalhar na visão divina. E a visão divina é um trabalho em equipe, um trabalho que serve como modelo para a gente. Nos sonhos pessoais. Eu estava pensando enquanto você estava falando, é que nós precisamos trabalhar em equipe não apenas entre nós de casa, mas em equipe com o Senhor. Porque nós somos um com o Senhor, né? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, é um trabalho em equipe, não só eu com você, ou eu com você e as nossas filhas, mas é nossa família com o Senhor, né? E é isso que é lindo, essa tridimensionalidade aí da aliança. Nós fizemos uma aliança um com o outro, mas a nossa aliança foi feita com o Senhor. Então tudo que eu faço, todo o meu planejamento, todas os meus anseios, os meus sonhos, eles devem estar alinhados também com o Senhor. E nesse alinhamento, o valor disso, da gente estar alinhado com Deus, gente, é justamente a gente poder participar do sonho pessoal do cônjuge. Porque existem os sonhos coletivos, que é o sonho do casal, nós vamos juntos, traçamos metas, objetivos para a família, para filhos, né? Compramos casa, como é que a gente vai, o que a gente vai sonhar para a gente. Mas e os sonhos pessoais, né? É claro que o cônjuge tem os seus sonhos pessoais e ele precisa ter apoio, e é lógico que esse apoio só é possível ele ser um apoio 100%, por isso que a importância de casar com alguém com os mesmos valores de Jesus, com os mesmos valores cristãos. E se você não consegue viver isso hoje, seja por qualquer razão, peça a Deus para que converta o seu cônjuge, para que você tenha esses mesmos valores e você possa tanto ter dele uma cooperação para que os seus sonhos sejam realizados, e você também cooperar para que os sonhos dele sejam realizados, né? E não, de repente, você ter um sonho de ser um aviador e a mulher está com o sonho de ser bailarina do Faustão. Fala, peraí, não dá, né? Vai dar ruim esse negócio. E por que ela está com a cabeça em ser bailarina do Faustão? Por causa dos valores. Não tem valor de Jesus, não tem muito valor do reino aí, sabe? Tem muito mais profissão, não tem? Porque a pessoa diz, não, mas eu quero trabalhar com TV. Então sonhe em ser uma âncora de um jornal, sonhe em ser uma apresentadora, uma repórter, alguma outra coisa. Não vá sonhar ser bailarina do Faustão, pelo amor de Deus. Uma coisa nesse sentido que eu estava pensando é que a gente pensa nos sonhos pessoais, e eu acho que nós temos que ser encorajadores dos sonhos uns dos outros, e eu acho isso muito, muito importante. Mas muitas vezes, como você está dizendo... Falando isso, aí... mas eu nem sei se o Faustão tem bailarina, só tô... Talvez você está na live aí achando, o que o pastor tem qualquer relação com a bailarina? Não, eu acho que ele já ser. Teve, já né? teve. Já teve. Lá na minha adolescência. Então, pensando sobre isso, muitas vezes você como cônjuge pode olhar para o teu marido e pensar assim,
poxa vida, o sonho do meu marido, eu vejo claramente que esse sonho não é de acordo com a palavra de Deus. Ele não está alinhado com Deus, porque às vezes é uma coisa assim mesmo, né? Às vezes é uma coisa tão longe, é uma coisa que às vezes o marido ou a esposa não está conseguindo enxergar, que aquilo é prejudicial, que aquilo não vai edificar a família. É um sonho lá que ele tem na cabeça e não abre mão daquilo. O nosso papel não é matar o sonho. O nosso papel é se ajoelhar e pedir ao Senhor que traga discernimento. Porque às vezes a gente tem isso, né? De ficar lutando, de ficar falando, de querer ficar... Não, onde você já se viu fazer isso? Por exemplo, eu quero ser jogador de futebol, mas você já tem 40 anos, já não dá mais. Ele vai lá e fala, já foi, né, Elvis? Já não dá mais. Já deu uma passada. Isso é informação que o meu marido me deu, que por volta dos 35, 40 anos é onde se acaba a carreira no jogador de futebol, não é isso? Eu pelo eles menos viram já me aposentei. técnicos, não é isso, Bruno? Exato, inclusive a carreira dele já passou e eu já orei por isso, para que ele entenda que o propósito já mudou. Minha posição hoje é no DM, Departamento Médico, gente. Então, qual que é o nosso papel? Porque às vezes você fica ali querendo matar o sonho do outro. Porque você está vendo que aquilo não vai trazer produtividade, que aquilo não vai acontecer, porque às vezes Deus já te deu o discernimento daquilo, mas o nosso papel não é matar, o nosso papel não é falar, o nosso papel é orar. Para que o, Ou seja, se a mulher quiser ser bailarina do Faustão, você não precisa amputar a perna dela. Não, de jeito nenhum. É só orar para orar. Jesus Sim. tirar aquilo da cabeça, tirar da mente. Então, orar, entregar ao Senhor e principalmente entregarem juntos ao Senhor os sonhos, né? Então existem os sonhos pessoais, existem os sonhos conjuntos, né? Que são os sonhos que a gente sonha junto, que a gente conversa, mas também para ter esse alinhamento precisa ter comunicação. É uma das coisas que a gente já falou aqui, mas a comunicação é importantíssima, porque se você não conversa, o outro não vai ser capaz de adivinhar o teu sonho. E aí chega lá no fim da vida, diz assim, nossa, mas eu nunca soube que você queria isso. Eu não sabia que você ansiava isso. Gente, você já imaginou? Passar uma vida inteira e você conversar com o seu cônjuge e ele falar assim, e aí? Porque eu acho que existe isso, né? Deve existir isso entre os idosos, de sentar e dizer, e aí? O que nós fizemos? O que nós produzimos? Qual parte do pão que você gosta mais? Eu gosto do tampinho. Você já ouviu essa? Eu gosto Tem do aquela meio. piadinha, né? Diz que o marido toda a vida dava o fundinho ali para a mulher, porque ele achava que era o que ela gostava. Chegou no final do dia e falou, não, eu sei que você me dava, mas é que eu achei que você gostava do outro lado, então eu ficava com essa também, porque... Então, quer dizer, é falta de comunicação, é falta de diálogo, e eu acho que isso é uma coisa importante quando você está ali traçando metas e tal. Uma outra coisa são os sonhos dos filhos também, porque primeiro, antes de casar, você tem os seus, aí você tem os seus com o marido, daqui a pouco seus filhos crescem, e eles também começam a ter sonhos. E qual que é o nosso papel em relação aos sonhos dos filhos? É incentivar, é encorajar, mas também orar, para que eles tenham a visão do Senhor nesse sentido. Chega a ponto até de pais se anularem os seus sonhos para que os filhos consigam viver os deles, né? Sim. A gente vê muito isso também. E eu acredito que bem planejadinho, não há nem necessidade de um anular o outro, mas bem planejadinho, acho que dá para todo mundo cumprir, né, com o seu propósito na vida, viver os seus sonhos e cada um e todos serem felizes, na verdade. Né? E na verdade vai existir sim um momento onde a gente tem que abrir mão de algumas coisas para que o sonho do outro seja realizado, né? Você pode ver, as pessoas não conquistam as coisas sem esforço, sem buscar, e muitas vezes todo mundo vai ter que participar daquilo ali. Esses dias eu vi um escritor dizendo que a esposa dele escreveu os livros dele com ele. E aí ele disse assim, olha, ela não sentou comigo para escrever, ela não digitou para mim, ela não me deu ideia, mas ela me apoiou, ela me acordou quando eu precisava acordar, ela me fez descansar quando eu precisava descansar, ela me alimentou, ela cuidou do meu coração, ela veio me trazer um cafezinho quando eu estava cansado, ela cuidou das crianças para que eles não fizessem barulho, para que eu pudesse me concentrar. E então ele disse, ela escreveu os meus livros comigo, ela escreve os livros comigo. E eu achei isso lindo,
Porque ela entendeu que o propósito dela naquele momento era ajudar, era ser auxiliadora. Uma coautoria involuntária, né? Não foi direta, mas involuntariamente ela estava corroborando para que aquilo acontecesse, para que aquilo fosse realizado. Então, apoio, encorajamento excepcional, e o cuidado que a gente tem que ter, pois a competição destrói os sonhos. Então, na medida em que está havendo uma competição no lar, uma competição do casal, essa competição pode começar a destruir o sonho, porque sempre numa competição um ganha e o outro perde. E num casamento, quando um perde, o outro perde também. Então é por isso que não pode haver competição no relacionamento. Porque se um ganha, os dois ganharam. Se um perdeu, os dois perderam. E quando a gente compete, vai dar ruim, não adianta. Sem dúvida. Então nós já falamos sobre definição de metas, nós falamos sobre trabalho em equipe. Só lembrando, porque o pessoal às vezes vai chegando aí na live e não sabe do que a gente está falando. Então só recapitulando. Terceira coisa, as carreiras. Às vezes não, eu acho que devem ser, a minoria são casais que trabalham juntos, né? Na maioria das vezes são casais que acabam tendo direções diferentes na vida secular, na vida de trabalho. E isso é uma coisa que a gente também tem que pensar bastante, porque a gente passa por fases de vida diferentes. Então, às vezes você, homem, está numa fase maravilhosa do seu trabalho, tá tudo produzindo bem, está tudo indo bem, você está conseguindo ganhar seu dinheiro, guardar dinheiro, investir em alguma coisa, e a sua esposa está num outro momento ali, né? Às vezes a sua esposa está parada ali por conta de uma licença maternidade, por exemplo, né? Ou então por uma impossibilidade de trabalhar. Nós que viemos para cá, nós que somos imigrantes, sofremos uma diferença muito grande em carreira. Nós conhecemos muitas psicólogas que atendiam em consultórios que hoje não trabalham com isso aqui, trabalham com outras coisas. E a gente tem que se adaptar, e precisa haver um respeito nisso, né? E um respeito ao tempo, um respeito de entender que muitas vezes as coisas vão mudar, muitas vezes o ganho vai mudar, vai piorar ou vai melhorar, né? A remuneração é diferente. Então a gente vai falar sobre, o próximo tópico é sobre economia na relação. Mas é diferente a remuneração de cada um. Às vezes a mulher é mais evidente que o homem. E aí? Né? Porque isso hoje é uma coisa até vista como normal. E em certas famílias, porque existem famílias que ainda têm o machismo ali como, né, como uma força, e acaba não permitindo. Então, assim, eu conheço homens que disseram, não, você vai parar de trabalhar aí, não pode, isso está prejudicando. Então, e às vezes não é nem isso, às vezes é um ciúme, às vezes é uma, né, essa competição mesmo que acaba imperando ali e prejudica. E como o Salmão falou, poxa vida, se a mulher está ganhando mais, por que não incentivar a mulher a ganhar mais? Né? Se ela está se tornando evidente ali, levante a tua mulher. Nós fomos feitos para evidenciar a qualidade uns dos outros e fazer com que os outros cresçam, né? Não que diminuam. Nós precisamos incentivar, e é lindo quando acontece num casal um incentivando o outro, um impulsionando o outro. Eu lembro que eu passei um momento na minha carreira que eu precisei muito do Salmão. Eu estava fazendo uma pós-graduação e as meninas eram pequenas, e ele ficava com as meninas para mim 2 vezes por semana, por 1 ano e meio ou mais, 2 vezes por semana de noite, depois dele ter trabalhado o dia todo, ele ficava com as meninas para mim, para eu poder estudar. E foi uma realização pessoal muito grande para mim. Levava elas para o trabalho ainda. Levava elas para a igreja à noite. Elas dormiam, né, na igreja. No colo das mulheres, no da igreja. No colo das irmãs. As mulheres... Foi um tempo difícil, mas eu senti dele naquele momento que era um cuidado comigo. Era um cuidado com o meu sonho, porque ele aprendeu a amar o meu sonho junto comigo. E do mesmo jeito que em muitos momentos eu também impulsiono ele, ajudo ele, estou sempre do lado. Então, quer dizer, e aí depois foi passando o tempo, eu precisei abrir mão da minha profissão para a gente vir para cá.
E quando ele disse, não, e aí, você abre mão? Eu abri mão do concurso público no Brasil e para mim não doeu, porque eu sabia que valeria a pena, primeiro pelo Senhor e segundo pelo propósito que nós temos juntos. Então eu podia ter dito, não, é o seguinte, vai você tem sua missão, vai lá, fica um tempo lá que eu vou ficar aqui, não vou abrir mão do meu emprego, do meu ganho e nada, isso não aconteceu. Na hora que eu precisei abrir mão, eu senti muito forte de Deus que essa era a vontade dele, porque a gente caminha junto, a gente precisa estar juntos. E um detalhe de desentendimento às vezes na carreira, gente, é porque um cônjuge é muito visionário, tem uma ideia, tem sonho, fala, não, eu vou chegar, eu vou alcançar, vou fazer uma universidade, vou fazer um curso, eu vou me profissionalizar, eu vou me preparar, eu vou para cima. E o outro, não, às vezes tem uma insegurança, tem medo, se acha incapaz, então ele faz menos projeção. Agora, é importante também que aquele que é mais ativo, mais visionário, incentive o outro, né, para que não fique uma disparidade muito grande também. Porque é normal, pode acontecer, pode do seu cônjuge ter mais evidência que você, e mesmo nessa questão aí do machismo, da mulher ter uma evidência maior, ter um salário maior, não tem problema. Agora, só não pode também o marido se profissionalizar no videogame e falar assim, não, então deixa lá a mulher e eu tô aqui o dia inteiro, né, jogando videogame, ela chega... Se ela trabalha, dependendo da carreira que ela trabalha, às vezes está no mundo corporativo, com pessoas de negócio, falando e tal, e ela chega com tanta ideia e o sujeito só está pensando lá no videogame. E isso acontece muito. Então... né? Homens que acabam se acomodando e não... E é engraçado que, pensando sobre isso, a gente acabou pulando aí para o desenvolvimento intelectual, depois a gente volta lá para a economia, para as finanças, mas... o desenvolvimento intelectual é muito, muito importante dos dois. Então você tem que caminhar junto, você tem que incentivar um ao outro, incentivar o parceiro a crescer. Porque o que acontece muito também é isso, né? Um vai muito, o outro se acomoda, fala, não, agora já está estudando por mim, por você, e tá bom. Chega uma hora que você não tem mais o que conversar, né? Porque a pessoa paralisou, ela não cresceu, ela não se desenvolveu. E ali vai conversar como? Vai conversar sobre o quê? A pessoa lê 10 livros no bimestre e o sujeito não leu nada. Então, não tem como, né? Não fala-se de política, não fala-se de tecnologia, não se fala de nada, de religião, não se discute assuntos, não se discute ideias. E vai empobrecendo o relacionamento. Então, como que a gente alinha isso? Incentivando, né? Incentivando o parceiro a crescer na carreira, a crescer na intelectualidade, motivá-lo a estudar, a voltar aos estudos. Uma coisa interessante, eu sempre gostei de ler, comecei a ler muito cedo em casa, pegando livros, e eu fui, acho que, um dos filhos da minha casa que muito gostava de ler, se não o que mais gostava de ler. Mas quando eu conheci a Ioná, eu não estava estudando. Eu cheguei para o meu pai, eu vi que meu pai era um homem de negócios, um homem bem sucedido, e a empresa era uma empresa da família. Eu falei, é isso aqui que eu quero ganhar dinheiro. Eu era um garoto de 14 para 15 anos, 14 anos, falei, não, eu vou parar de estudar. E eles me deram uma autonomia assim, para eu dizer assim, vou parar de estudar, eles me deixaram. E quando eu conheci a Ioná, eu estava sem estudar. E aí a Ioná já me botou na parede, disse, não, você precisa voltar a estudar e tal. E aí voltei a estudar. E foi legal, entrei na faculdade e fui. E então, assim, é importante. Queira ou não, foi uma motivação a Ioná para mim, no aspecto aí dos estudos. Até quando eu fui conversar com o meu sogro, ele também me botou um calor, né? Ele disse, assim, não dá para namorar se você não tiver, você está estudando. Eu falei, não. Ele falou, não dá para namorar se não estiver estudando, né? Se você voltar, vai namorar. Então, e ele voltou. Então eu falei, bom, o que eu quero é namorar, estudar. Mas no fim você pegou gosto. Claro. Pegou gosto e hoje ele é um estudioso, ele ama estudar. E eu nunca... foi a coisa para mim, o problema não era os estudos. A questão é que eu vislumbrei mesmo. Falei, vou ser um homem de negócios. Vou ser um empresário. Então eu falei, se eu vou para ser empresário, do que eu vejo o meu pai fazer aqui, eu não preciso de estudo. Eu consigo. E então, lê do engano, né? Se eu
poderia ser um empresário muito maior se estudando, claro. Então, mas a gente vê aí a importância do incentivo. Na verdade, o estudo, ele abre muitas possibilidades, né? É claro, o pai do Salmão, ele é um homem de sucesso na vida financeira, graças a Deus. É um homem simples, que não buscou, não teve oportunidades, na verdade, né? De buscar mais o conhecimento, mas ele é muito bem sucedido nessa área. Mas quando a gente estuda, as possibilidades se ampliam muito, muito mais. Então, a gente precisa fazer isso. Um dos exemplos que eu fiquei pensando antes da gente vir é que, em relação ao inglês, poxa vida, nós que estamos aqui, né? Quando a gente chegou aqui, eu conversei com algumas pessoas que estavam aqui já há 20 e tantos anos e não falavam inglês. E assim, eu não me conformava. Eu falava, não, tem que estudar. Inclusive, nós levamos uma professora de inglês, logo que nós chegamos, né? Levamos para a igreja, para que ela desse curso lá para nós e tal. E por quê? Porque é muito importante. Então você, marido, você, esposa, busque, porque as possibilidades são muito ampliadas em todos os sentidos. Não só no inglês, o inglês é aqui para nós, né? Mas qualquer coisa que você tenha interesse, busque, pesquise, leia, e a leitura vai te ensinar tanto, né? Às vezes você não precisa sair de casa. Hoje nós temos tanta coisa na internet de graça. Porque antigamente você tinha que comprar livros, hoje você tem aí, uma infinidade de coisas. Então busque, cresça intelectualmente, porque isso vai te trazer estratégia para tudo na vida. Para tudo, para criação de filhos, para estratégia para ter um relacionamento melhor com seu marido, com as pessoas, para crescimento em negócios, para tudo. Para tudo, o conhecimento ele é importante. Vamos voltar agora para falar da economia. A gente falou da carreira. Vamos falar da economia também. E aí a gente vai falar sobre vida financeira, que também não é uma competição. Porque tem gente que tem marido que chega em casa, ele trabalhou, ele vai lá, ele vai controlar tudo, ele vai dizer para a esposa, olha, podemos gastar isso de mercado, podemos gastar isso, e ele já tem toda a planilha certinha. Tem marido que chega em casa com o dinheiro, entrega na mão da esposa e fala, olha aqui, toma conta disso. Ela vai lá, torra tudo no shopping, tudo em bota. E foi tudo embora, né? Mas, o que a gente tem que pensar? Mas a pastora, peraí, quem que tem que cuidar? Né? Na verdade é essa, quem que tem que cuidar? A verdade é que quem sabe quem tem que cuidar são vocês. Porque em casa sempre vai ter um mais organizado, com mais aptidão para isso, e outro mais relaxado. E aí não você existe uma regra, né? Não existe regra, claro que não. Então assim, tem essa percepção. Quem que normalmente tem mais aptidão nessa área? Então é você. E se nenhum dos dois tiver aptidão, busque ajuda. Busque ajuda. Hoje nós temos até aplicativos para uso de celular, onde você coloca ali a tua entrada, você coloca os teus gastos e o aplicativo te ajuda ali a organizar as tuas finanças, né? Então faça isso, busque ajuda. Inclusive, nós vamos ter aqui no próximo mês, se Deus quiser, uma palestra de finanças para a igreja, né? Para que a gente tenha também inteligência nessa área. Tema sobre liberdade financeira, com um casal muito experiente, estudado, investidores bem-sucedidos, cristãos, né? Com valores e princípios cristãos. Tenho certeza que vai ser muito, mas muito enriquecedor para cada um de nós nessa área econômica. Então, acerte, ajuste as coisas com seu marido, com a sua esposa, organize as suas finanças, e é isso. Não existe uma regra. A ideia é essa, é quem tem mais facilidade para lidar com o assunto, para lidar com o tema. E eu, inclusive, louvo a Deus, porque tenho muita facilidade nisso com a Ioná. Ela é uma parceira nas nossas finanças, ela é econômica, ela poupa, ela está sempre atenta a meios de pouparmos, de economizarmos, para que a gente tenha, né? Porque quem guarda tem, já diz o ditado. E uma coisa interessante é isso, né? Eu precisei aprender a fazer isso. Porque no Brasil eu tinha a minha vida financeira e o meu ganho,
e eu meio que organizava, nós organizávamos juntos, porque eu pagava algumas coisas, ele pagava outras, mas vindo para cá eu não tenho ganho, eu não tenho de onde tirar. Então eu entendo que eu preciso economizar. Então eu não vou chegar nele e falar assim, é o seguinte, eu deixei tudo lá, agora você me dá tanto porque você é obrigado a me dar. Não, de jeito nenhum, nós estamos aqui num propósito só. E então assim, eu me coloco diante dele em cuidado com o que a gente tem, né? Eu me sinto responsável por cuidar. Uma parceria, né? Eu vi uma pessoa perguntando esses dias na internet, roubar do marido é roubo? Será que é roubo? Acho que é, né? Claro que na verdade, tudo que é mentira na verdade, e omissão, porque às de vezes tem gente que acha que omissão não é mentira. Omissão é mentira, sim. E aí é uma brecha imensa para o teu casamento, né? É uma quebra de aliança, como a traição, como a falta de perdão, é uma quebra de aliança. Então, claro que aquelas finanças, notinhas de 20 que fica no bolso, assim, vai para... que você esquece. Aí tudo bem, não é Você anda roubo, escondendo né? notinha de 20 em mim? Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu não ando mais com dinheiro de papel. Então, eu tô sempre sem dinheiro. Se tá perdoado, tá? Bastante gente aqui na live, Deus abençoe vocês que estão conosco, gente de Port Charlotte, gente do Brasil, gente daqui de Sarasota, muito bom. A gente vai caminhar aqui para o fim, nesse projeto, nesse conceito, né, sobre alinhamento de visão, propósitos e ideais no relacionamento. Já falamos aí sobre uma série de detalhes e a gente precisa falar da educação de filhos. Semana passada a gente falou sobre criação de filhos. Então, falamos muita coisa. Eu acredito que quem não teve condições de participar na terça passada ainda pode recorrer aos vídeos gravados para você ouvir essa palestra toda. Foi muito interessante. Mas educação de filhos, há a necessidade também de haver um alinhamento aí, né? Na concordância principalmente dos métodos, né? Porque às vezes o marido pensa de um jeito, corrige de um jeito, a mãe vai lá e desfaz, porque ela discorda da forma como o marido corrige e vice-versa. Então, peraí, pais, sentem-se antes e definam como vocês vão corrigir os filhos, porque senão vocês vão perder a autoridade, os dois. Não adianta, o pai acha que é de um jeito, acha que tem que dar o castigo, tem que tirar o celular, a mãe vai lá e dá o celular. Não, eu vou dar o celular, porque quem manda aqui sou eu. Então, vai bagunçar eu acho tudo. que uma coisa importante a gente pontuar nesse ponto é que, normalmente, a gente traz conosco o modelo que a gente teve em casa, né? E aí é claro que não vai bater. Você teve um modelo, eu tive outro modelo, você era uma criança, eu era outro tipo de criança, eu era uma santa. Minha mãe e meu pai estão assistindo aí, eles podem escrever. Não, mãe, não escreve nada não, que senão você vai ter que mentir. Eu era uma bênção, isso aí eles vão concordar. Mas assim, eu fui uma criança muito ativa, eu era respondona, eu era desobediente, então eu precisei de uma correção mesmo. E eu agradeço aos meus pais. Brava, muito brava. E eu fui muito corrigida pelos meus pais e eu hoje agradeço, sabe? Por cada correção, por palmada que eu precisei levar mesmo. Porque a Bíblia diz que o Deus corrige a gente por amor, porque o pai não vai corrigir. Então, eu sei que eu precisei de correção, mas às vezes a maneira com que o teu marido foi criado foi diferente. E aí, normalmente, a gente quer trazer e aplicar ali a maneira que a gente viu nas nossas casas enquanto infância. E não é assim, porque o mundo é outro, as crianças são diferentes. Dentro da nossa casa, nós temos 3 meninas, as 2 mais velhas já estão ali com a personalidade mais definida. E a Chloe, a gente está tentando consertar ela também, que ela já está querendo colocar as asinhas dela para fora. Então, quer dizer, mas eu não vou corrigir da mesma maneira 2 pessoas com personalidade diferente. Tem que ser tudo muito aplicado. Então, que a gente tenha isso, né? Essa parceria também, esse trabalho em equipe nesse sentido também. E não existe ponto neutro no relacionamento do casal em relação aos filhos. Porque ou você é participante ou você é coparticipante. Ou você é o agente ou você é coagente.
mas de alguma forma não tem como dizer assim, não, agora é a vez dela, ela que se vire. Não. O cônjuge sempre será ou o agente ou o coagente. Ou ele vai estar na ativa, ou ele vai estar ali na retaguarda para dizer, para confirmar, para mostrar para o filho que é uma isso mesmo. É uma corresponsabilidade, né? A gente está junto, porque existem alguns momentos que a mãe vai ali aplicar a correção, existem algum momento que o homem vai, e claro que existem momentos onde a gente não vai concordar. E aí qual que é o nosso papel? Fica quietinho naquele momento, deixa aquele momento passar, quando tiverem a sós, conversem, olha, eu acho que você pegou pesado aqui, ou então aqui você foi liberal demais, eu acho que a gente precisa ajustar isso é importantíssimo, e é a responsabilidade dos dois, né? Isso é importante. Outra coisa que eu estava pensando aqui, a gente estudando, e eu pensei, falei, não, eu vou falar sobre isso, que é o autocuidado. A gente tem uma coach aqui hoje, né, de saúde, ela vai concordar comigo, por quê? Nós precisamos ser incentivadores do cuidado, né? Porque uma coisa é nós cuidarmos do cônjuge. Normalmente a gente já faz isso, a gente cuida, a gente faz de tudo, mas nós precisamos fazer com que o cônjuge entenda que ele precisa se autocuidar. E por quê? Porque, gente, a verdade é o seguinte: primeiro que cada um precisa ter cuidado com o corpo, que é o templo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Senhor nos fez carne. Se fosse para a gente cuidar só do Espírito, nós não seríamos carne. Nós somos feitos de carne, o Senhor nos fez assim, então a gente precisa cuidar de nós mesmos. E às vezes você pensa assim, não, eu não vou me cuidar porque essa carne aqui vai ficar mesmo nessa terra. Não, meu querido, para você sobreviver e ver Jesus voltar, você precisa cuidar do teu corpo. Então a gente está agora num tempo de tanta dificuldade no mundo, né? Estamos tão assolados por tantas coisas, a gente vê que como a saúde faz diferença, como o cuidado com a saúde faz diferença. Então, primeira coisa, cuidar da saúde. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, porque, gente, se fica doente, além de tudo, sobra para quem? Para o cônjuge, sobra para os filhos, sobra para todo mundo. Se alguém fica doente, se você está ali comendo demais, você vai ter colesterol alto, você vai ter pressão alta, você vai ter açúcar alto, vai ter um problema de... Às vezes sobra para o pastor também. Sobra até para o pastor, sobra para todo mundo, cuida, porque nós somos um corpo. Eu não quero ter problema com você antes do tempo. Se você tiver com 70, 80 anos, tudo bem, mas não quero ninguém com triglicérides aqui desregulada, com colesterol alto. Porque assim, é claro que a gente sabe que existem problemas de saúde que são congênitos, que acaba acontecendo, ok, e a gente não tem culpa de muitas delas, mas o que a gente conseguir evitar, nós precisamos evitar. Sim. O que nós podemos cuidar, nós precisamos cuidar. Então, alimentação, gente, se alimente bem, marido, se alimente bem por amor a você mesmo, mas por amor à sua família também, porque se você faltar aqui, se você morrer, a sua família vai sofrer, você vai se encontrar com Jesus, tá tudo bem, né? Quem vai, gente, é salvo, tá na glória, tá na bênção, mas e quem fica? Então nós precisamos ter essa responsabilidade do autocuidado, né? Não adianta ser santo homem de Deus, aquela viúva, né? A Bíblia fala que o Eliseu que multiplicou o azeite da viúva, ela vai ao profeta e diz assim, o meu marido era um santo homem de Deus. Mas aí dizem assim, mas ele deixou a mulher toda endividada, toda lascada para trás. Quanto de santo ele era mesmo, né? Porque às vezes a pessoa de um lado é realmente um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, do outro lado é desleixado. Sim. Então essa balança não está legal, a gente tem que equilibrar. Alinhamento é justamente a gente equilibrar a balança, a gente colocar ela no lugar e cumprir-se aquilo que está escrito pelo sábio Salomão. Não seja demasiadamente justo nem demasiadamente ímpio, porque às vezes a gente quer uma extremidade e as extremidades são sempre ruins, muito perigosas. Exercício físico é uma coisa que às vezes, por conta do ciúme, o homem ou a mulher vai lá e proíbe. Não vai fazer, não vai na academia, não vai. Gente, pelo amor de Deus, deixa seu marido ir lá. Deixa ele se cuidar, porque enquanto ele faz exercício físico, a mente dele é curada. Existem hormônios ali trabalhando. Gente, o Samon sabe, eu sou a maior incentivadora dele. Eu falo pra ele, às vezes eu empurro ele da cama, você não vai, vai. Vai lá no ai.
YMCA. E ele vai. Quando dá, às vezes não dá, mas eu incentivo muito. Às vezes ele fala, não consegui cedo, eu não vou mais. Eu falo, não, vai sim, vai. Aproveite, se você tiver meia hora. Olha, gente, eu vou dar uma dica aqui, não estou fazendo propaganda de nada, mas existem exercícios que você faz por 7 minutos, por 10 minutos, por 12 minutos, que ativam seu metabolismo por 48 horas. São exercícios de impacto. E você faz ali, quer dizer, não é para você fazer aquilo sempre, mas um dia não deu para ir no exercício, não deu para eu caminhar o tanto que eu queria. Faça um exercício rápido, tem até de 4 minutos. Faça, mas faça. Entendeu? Vá, se cuide. Por amor a você, por amor ao outro. Uma outra coisa que eu estava pensando também sobre o autocuidado. Então a gente já falou sobre alimentação, exercício físico, saúde, vida social. Seu marido, minha querida, precisa de vida social. Ele não vai ficar feliz estando ali preso numa gaiola com você. Você já viu aquela história que você pega a bananinha assim, ela sai tudo pelos dedos? É isso, não adianta, não vai segurar. Ninguém é de ferro. Ele está sempre liberado, ele sabe disso. De um cafezinho com os amigos, de um almocinho. Precisa. O homem precisa, a mulher também precisa tomar café. Os homens têm que ficar com as crianças, sim, para a mulher sair. Bem quietinho, sem ficar ligando e mandando mensagem, né? E sem ficar ligando e mandando mensagem. Sem ficar mandando mensagem, exatamente. Já você não vai voltar? 15 minutos, você não voltou ainda. Olha só, 15 minutos. 15 minutos é só para chegar lá no café. Então, deixa a pessoa se cuidar, ela precisa. Claro, né, a gente também precisa ter cuidado hoje, não vai para aglomeração nenhuma, mas assim, deixa que seu marido vá para o futebol, deixa que ele vá num boliche, né? Tem marido balançando a cabeça aqui. Você sabe que tem esposa? Você sabe que tem esposa que tem ciúme do marido? Eu sei que você deixa. Sabe que tem esposa que tem ciúme do marido e tem amigos? Não, sem dúvida, tem muita mulher. E assim, isso é um problema sério pro casamento. Eu não entendo essa matemática. Eu fico pensando, não é possível que essa mulher tenha ciúme de um outro homem que é amigo do marido. Não, e tem homem que também tem ciúme das amigas da mulher. Tem. Não deixa, fica colocando impedimento pra mulher não sair de casa, fica lá sujando louça pra ela lavar. Fala, não dá tempo. Existe também. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com isso e para que as pessoas também se cuidem. E a última coisa do autocuidado que eu queria citar é a saúde emocional. Você precisa cuidar das emoções do seu marido, mas você também precisa ensiná-lo a cuidar também delas. E a mulher também, o marido tem que permitir que ela cuide das emoções. Não estou conseguindo lidar com alguma coisa aqui, preciso de uma ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga. Procure um psicólogo cristão, uma psicóloga cristã. Se cuide da tua mente, porque nós somos formados de corpo, espírito e alma, a gente precisa disso. Então, a última coisa que eu queria falar é isso, o autocuidado também é cuidar da saúde emocional. E por último, a vida espiritual, que é muito, muito importante na vida do casal, né? E a gente vai ler Eclesiastes 4, 9 até o 12. Você quer ler? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre é o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A questão espiritual, você diz assim, mas onde é que está a questão espiritual? É que Salomão começa falando aqui de relações, tá? De relacionamento, mas ele termina trazendo uma dimensão espiritual para esse relacionamento quando ele fala do cordão de 3 dobras. Porque o cordão de 3 dobras vai representar uma terceira pessoa num relacionamento, numa relação. E essa terceira pessoa a gente sabe quem é Jesus. E quando Jesus está presente numa relação, se torna esse cordão de 3 dobras que, diz Salomão, não se quebra tão depressa.
E é por isso que existe, e você fala assim, existe falhas, divórcios em casamentos cristãos, evangélicos, existe. Mas a incidência é infinitamente menor. Sabe por quê? Porque Jesus, quando Ele é rei, quando Ele reina num lar e numa casa, vêm as deficiências, existem os problemas, tem as crises, mas Jesus está garantindo ali uma resistência maior para aquela unidade familiar. Então eu quero encorajar você, se não fez ainda um compromisso com Jesus, corra, pegue o teu cônjuge, pegue o teu marido, pegue a tua esposa e corra para os braços de Jesus, se aliancem a Ele, entreguem-se a Ele. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, as ações de Deus são sobremodo excelentes e mais eficazes do que as nossas ações. O cordão de 3 dobras é a gente priorizar o espiritual, é a gente dizer: Deus, eu creio que o alinhamento da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos passarão por tuas mãos, passarão pela tua palavra, passarão pelos teus ideais, pelos teus valores, e não podem fugir isso. É o que eu falei no começo lá, né? Dando aqueles exemplos bem chulos, bem comuns e exagerados, mas essa é a ideia mesmo, porque quando a gente está em Cristo e o casal está em Jesus, os sonhos, os projetos, os ideais, os propósitos, eles também são nobres. Não existe espaço para projeto vulgar, relacionado à vulgaridade, relacionado à depravação, à imoralidade, ao desrespeito, à desonra. Não, os propósitos com Cristo, eles sempre serão os melhores. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: case com alguém que ame mais a Cristo do que a você. Então nós precisamos casar com pessoas que amem a Cristo. E foi mais ou menos, eu não sei se você lembra de um sábado à noite. Eu namorava com a Ioná. Eu na época, uma menininha, filhinha de papai, morava em apartamento, não saía de casa. E eu já, um garoto, criado com 3 irmãos homens, jogava bola na rua, férias, chegava do trabalho, ia pra rua, só voltava 10 da noite, todo sujo, jogava bola em campo de terra. É uma delícia, é a infância que todo homem pediu a Deus e sonhou. E graças a Deus eu consegui viver ela. E eu conheci a Ioná, e um dia a gente foi, e eu já era apaixonado por Jesus, apaixonado pelo ministério. E eu fui congregar numa igreja, saí da nossa sede onde a gente congregava, e fui sozinho. Falei para ela: ó, Deus está me chamando, Deus está me despertando, eu vou ajudar na congregação, naquela igreja menor de um bairro em São Paulo. E eu comecei a liderar jovens e comecei a pregar. E uma noite eu fui com ela e levei ela numa igreja que ficava dentro de uma comunidade, de uma favela em São Paulo, favela do Vila Nova. O carro não chegava lá, a gente tinha que descer uma escada enorme, era um escadão, era chamado de escadão. Você parava o carro lá em cima e descia no meio dos barracos assim. E lá no meio era bonito, porque lá no meio da favela, no final da favela, tinha um templo da Assembleia de Deus, e um templo mesmo de alvenaria, simples, de alvenaria, com galeria. Era lindo aquele cenário. E eu levei ela naquela igreja aquela noite. E a gente foi, gente, imagina, esgoto a céu aberto, barata. E ela queria gritar, apertava a minha mão. E eu já falei antes, assim, ó, você faz cara de paisagem, faz de conta que é o teu ambiente, que é você, isso aqui é natural para você. Então não me faça cara de surpresa, que senão a gente apanha aqui hoje. E aí eu lembro que foi tudo isso. Quando a gente voltou, eu fui levar ela em casa, parei na garagem e falei: eu quero falar uma coisa para você. E eu falei exatamente isso para ela. Essa frase que ela, eu acho que é um déjà vu que ela teve daquilo que eu falei para ela, porque eu me lembro exatamente o que eu falei. Eu disse: olha, você viu essa igreja que a gente foi hoje? Ela disse: eu vi. Eu disse: é possível que quando eu me casar com você, quando a gente se casar, o pastor me convide para pastorear essa igreja que você foi lá hoje, porque faz parte do nosso campo de trabalho. Eu falei: eu quero dizer para você que naquele modelo daquela época era bem
Hoje eu faço um ministério participativo aqui de casais. Tudo que eu vou fazer, geralmente eu faço com consentimento da esposa, com a esposa assistindo, qualquer determinação que a gente faz aqui. Mas naquela época não, eu disse, olha, eu quero que você saiba uma coisa. Eu te amo, mas se a gente casar, eu jamais, num gabinete pastoral, se um pastor me chamar para dirigir uma igreja, ainda que seja essa igreja que a gente foi hoje, eu jamais saio de lá pedindo para ele, deixa eu ver com a minha esposa se ela permite, pastor. Eu já saio de lá com a resposta. Eu falei para ela, então, aquilo que eu senti, aquilo que eu perceber que é de Deus, eu saio com a resposta, e você vai precisar me acompanhar. Eu disse, então, veja bem onde você vai amarrar seu burro. Porque eu falei para ela, eu te amo demais, você é a mulher da minha vida, mas eu amo mais Jesus. Então, eu quero dizer para você, eu sou de Jesus. E eu tinha 17, 18 anos. Falei para ela, eu amo Jesus, sou apaixonado por Jesus. E ela mordeu a isca, gente. Por isso que ela está aqui, ó. Porque eu também sou apaixonada por Jesus. E ela também é apaixonada por Jesus. E se cumpriu, a gente dirigiu igrejas em... Na verdade, a primeira igreja foi logo de cara. Já foi em comunidade. A gente pastoreou 2 igrejas em comunidade. E foi interessante, porque se cumpriu, não lá no Vila Nova, mas em outros bairros que era de comunidade. E a Ioná ia lá, abraçava aquelas crianças carentes e cheia de amor, e a gente fazendo aquilo, e às vezes evangelismo no meio dos barracos, no meio dos... Era uma festa, gente, era uma bênção. Então, case-se com alguém, sabe? E se você já se casou, fala, ih, pastor, agora é tarde, né? O meu cônjuge está mais distante de Deus do que não sei o que. Ainda dá tempo, porque Jesus é o Senhor da graça, é o Deus que chama, é o Deus que traz. Não desista, ore. Deus vai salvar seu cônjuge. Vocês vão ter alinhado os propósitos e sonhos de vocês. E aliás, a Bíblia diz que além de orar, né, claro, a Bíblia diz que a mulher sábia ganha o marido pelo testemunho. Então, nós com o nosso testemunho podemos fazer com que as pessoas cheguem perto de Deus. Não só o marido, mas as pessoas que estão em volta de nós. Então, a mulher faz isso. Através do testemunho de vida, da transformação de vida, da atitude da mulher, ela faz ele chegar mais perto de Deus e ser salvo. Gente, vamos parar por aqui hoje. Eu só vou responder as perguntas. Nós temos 2 perguntas que foram feitas hoje no Instagram. A gente teve mais, mas nós vamos responder essa aqui. Primeiro, buscar realizar os sonhos por etapas ou de uma vez? Tem que ser por etapas, né? Claro que às vezes a gente vai conversando, tem casais que não têm sonhos nenhum, outros casais têm um monte de sonhos, mas realize por questão de prioridade. O que é prioridade para você hoje? O que é prioridade para nós? O que se encaixa na nossa realidade de hoje? Será que nós vamos ter que abrir mão de muita coisa para realizar isso hoje? Ou a gente pode esperar mais um pouquinho? Então, faça uma coisa de cada vez, porque isso é sábio, né? Isso é prudente. E eu estava lendo a palavra de Deus hoje, que falou bem forte comigo, falando que a mulher prudente vem do Senhor, que as casas e riqueza, ela vem da herança dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. E olha que lindo, se você é uma mulher prudente, tenha certeza que você foi um presente, você é um presente de Deus para a vida do teu marido, então seja isso. E até porque também tentar realizar tudo ao mesmo tempo, vão faltar recursos, vão faltar energia, vai faltar tempo. Você vai se desgastar demais. E não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Então, step by step, vai conquistando cada propósito, foca naqueles que vocês decidirem, isso aqui é o próximo, foque naquilo. Deus é por nós. E você vai chegar lá, em nome de Jesus. Uma outra pergunta é, como ser consistente e não desanimar no meio do caminho? Isso é difícil, né? Porque às vezes você tem sonhos, mas as tempestades da vida vão vindo e vão te enfraquecendo, vão fazendo você desistir dos sonhos. Você fica parando para pensar se é realmente aquilo que você quer. Então, essa persistência, ela vem aos pés do Senhor. É Ele que vai te dar força para você prosseguir. E é Ele que vai também colocar um termômetro aí no teu coração, né? Na verdade, porque às vezes a gente está perseguindo algumas coisas que tá lá no teu passado, você pensou que era bom, mas na verdade não é. Então, eu só queria deixar um versículo aqui que diz assim:
Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então é consagrar ao Senhor, é aí que está a nossa vitória, é aí que está o segredo, né, para a gente seguir no caminho que o Senhor quer, porque a gente faz os nossos planos, mas Ele que dá a última palavra. Nós precisamos ter essa sensibilidade e essa entrega. E às vezes esse meio do caminho é tão natural para todo mundo na vida. Eu acho que isso acontece em todos os aspectos, no aspecto da fé, no aspecto da própria vida, no aspecto relacional. Sempre há um meio do caminho, onde você olha e fica pensando, será que eu avanço? É onde a gente ouve, inclusive, o ressoar das palavras de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está ali no meio do caminho, vou, não vou. Ele sabe que tem um ideal, ele sabe que tem um propósito. Existe um cansaço, existe um desgaste, e ele está dizendo: se for possível, Pai, passa isso. Mas se não for, eu vou avançar e vou até o fim com o meu ideal. Ou seja, você se casou para viver por toda a sua vida com o seu cônjuge. Se chegar o cansaço hoje, não desista, mas se entregue àquele que é renovador. Entregue-se àquele que pode te ajudar a olhar não para o momento, mas para os ideais, e você seguir em frente e não parar nesse tempo de cansaço. Eu já falei uma vez aqui nessa igreja e repito hoje, que talvez você não tenha visto, mas eu li uma vez uma frase, inclusive numa academia, era uma academia de CrossFit, e tinha uma frase, eu nunca mais me esqueci dela, acho que até coloquei no meu Instagram, que dizia assim: não pare quando cansar, pare quando terminar. E tem que ser baseado num preceito como esse, que é a sua vida de fé, que é a sua vida de busca intelectual, a sua vida relacional, que em todos os sentidos a sua vida precisa estar fundamentada, porque o cansaço é inevitável, ele vai vir, mas saiba que no deserto Deus prepara a mesa, né? Aconteceu essa pergunta no meio do povo de Israel lá no deserto: poderá preparar-nos uma mesa no deserto? E Deus preparou mesa no deserto. Ou seja, no tempo do meio, do cansaço, do deserto, você não vai morrer, você não vai perecer, nem o seu casamento, porque se Jesus estiver contigo, vai haver mesa no deserto. Você vai se alimentar daquilo que Ele te dará e você vai seguir uma jornada abençoada, seguindo, olhando os propósitos até o final. Eu acredito que muita coisa hoje de Deus é trazida para a gente para alinharmos a nossa vida relacional, a nossa vida em muitos outros aspectos que a gente falou aqui. Quero orar com você, quero ser grato a Deus por esse tempo, por esse momento. Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo com a igreja do Senhor que está conectada conosco, com pessoas e amigos que nos assistem. Queremos, no nome de Jesus, abençoar, Senhor, as relações de casamento, Senhor, e a vida daqueles que, mesmo não estando casados hoje, estão debaixo, Senhor, de um sonho, de uma busca e até mesmo de uma promessa de receber e de ter, de construir uma família. Senhor, nós abençoamos as famílias, tanto as que já existem quanto as que estão hoje no papel, que estão nos sonhos. Senhor, nós já ministramos sobre elas, Pai, as Tuas bênçãos e pedimos, nos ajude a que adequemo-nos uns aos outros como cônjuges, Senhor, em todos os ideais e projetos de vida, para que a gente vá mais longe. Sobre aqueles que estão cansados hoje, que sentem, Senhor, o peso, o fardo de uma relação que possa ter se desgastado em alguma área, seja ela íntima, seja ela, Senhor, do diálogo, seja ela dos planos e ideais. Senhor, renova, Senhor, os casamentos, renova os cônjuges nesta noite e faça, Senhor, com que propósitos, com que o brilho, Senhor, de novos sonhos comecem, Senhor, a surgir
nos relacionamentos, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, amparados, Senhor, e tocados pela mensagem desta noite. No nome de Jesus eu peço isso, Pai. Nos conserva, Senhor, até a próxima reunião aqui no domingo. E abençoe a vida e a oferta de cada um dos que estão enviando nesta noite por meio do Zéu, Senhor, as suas contribuições. No nome de Jesus é a minha oração e gratidão. Queridos, no domingo, 10h30 da manhã, a gente tem a oportunidade de nos reunirmos pessoalmente para mais um tempo de celebração, de adoração. Vai ser demais, né? E não só aqui em Sarasota. Em Porto Charlotte também, às 6h. 6h. A graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Um beijo no seu coração, fique na paz, ótima noite e até mais.